Durante a nossa vida, meus irmãos, nós ouvimos muitas palavras, ouvimos promessas, e quantas vezes durante esse tempo que a gente vai passando em todos os ciclos, eu diria que eu já estou no 7º ciclo, né? 70 anos, é 7. Então já vivi um pouquinho para poder olhar para trás com gratidão, olhar para os lados, saber que o Senhor está cuidando e para frente com esperança. Sabe que hoje, esse momento, você está vivendo um futuro que você pensou lá atrás. Pode ser que, por exemplo, você que já é casado, antes de se casar, você sonhou com esse momento. Então você já está num futuro. E que nós sempre pensamos assim, o futuro está lá na frente. Não. O futuro está presente porque você está realizando de coisas que você sonhou, que você esperou, que você lutou. Não é bem? Estamos vivendo o futuro. Mas vivemos o presente para reconhecer o passado, para glorificar a Deus pelo que Ele já fez e para avançar para o futuro com esperança. Então a palavra do Senhor nessa manhã, ela vai trazer para nós, dá licença que eu estou, só pegar aqui uma anotação que eu fiz, algumas coisas muito importantes. Eu considero João capítulo 14, a passagem riquíssima, que dá para ter mensagens de cada versículo. É muito profunda, é muito maravilhosa. Mas eu quero só trazer a lembrança dos irmãos que já conhecem, que já leram ou que estão lendo, como o Senhor Jesus, na sua graça, na sua bondade e na sua visão sobre nós hoje, e também sobre aquele momento dos discípulos, ele veio, aquele período que ele passou com os discípulos, orientando. Se começa lá no João capítulo 10, o Senhor Jesus se apresenta como o bom pastor, que daria sua vida pelas ovelhas. É um fato que nós já desfrutamos hoje. Não é verdade? Capítulo 11, lá o Senhor Jesus opera aquele milagre, trazendo a vida a Lázaro, e ele faz uma declaração que hoje você vai em qualquer lugar onde tem um velório, está escrito: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia, Jesus. Então, o Senhor está ministrando aos discípulos. E nós vivemos isso hoje de um fato que já aconteceu e que somos testemunhas de tudo isso, meus irmãos. Olha, nós vamos lá para o capítulo 12. Maria unge o Senhor Jesus, que está chegando o momento. É tudo pela visão, pelo amor, pela graça de Deus. Acontece aquela ali, o Senhor Jesus tem uma entrada, então, triunfal lá em Jerusalém. E assim vai desenvolvendo o capítulo todo depois. Já no capítulo 13, o Senhor Jesus se apresenta como um servo, lava os pés dos discípulos, para dizer para nós, e para mim e para você hoje, que o nosso orgulho, arrogância, tudo isso, meus irmãos, tem que ser lançado longe e sermos humilhados aos pés do Senhor Jesus. A minha oração da madrugada, não nessa, na outra, foi: Senhor, nós precisamos chorar um pouco, precisamos derramar lágrimas. Você assiste algum tipo de filme, alguma situação, uma história, uma novela, embora que a coisa que faz tempo que a gente não quer nem pensar nisso, mas não tem problema. Se você assiste um filme lá, de repente o filme toca você e você chora. Uau, que coisa! Somos sensibilizados pelas emoções. Mas, e quando você pensa na pessoa do Senhor Jesus,
no que Ele fez na cruz do Calvário? Você sente essa emoção, sensibilidade? Eu olho assim para o que nós vamos louvando a Deus quando estamos cantando e fico pensando como o Espírito Santo vai dirigindo os louvores para a mensagem. Então, nessa manhã, meus irmãos, Deus tem falado comigo sobre prioridade. Há 2 meses, pelo menos, eu falei sobre priorize sua vida com Deus. Pois priorize a sua oração com o Senhor. E hoje nós vamos meditar sobre esse texto, essa passagem. Priorize a sua fé em Deus através do Senhor Jesus. Toda a fé, toda a crença tem que passar pelo Senhor Jesus. Deus não aceita outra fé que não seja através do Senhor Jesus. Então ele diz aqui, começa assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e crede também em mim. O Senhor Jesus está falando. Quando o Senhor Jesus fala, eu me emociono. Porque o não do Senhor Jesus é um não assim que está olhando para a minha natureza pecaminosa, a nossa natureza, mas um não assim de compaixão, porque a palavra turbar quer dizer agitar, ficar inquieto, e você é inquieto, você não vai conseguir fazer nada, aquilo é falta de paz. Então ele começa dizendo isso: não se turbe o vosso coração, porque ele sabe que nós, muitas vezes, fazemos uma mistura entre emoções, sentimentos, pensamentos e depois a fé. Então nessa manhã eu quero que você comigo, vamos pensar sobre isso. Quando o Senhor diz, credes em Deus, credes também em mim. E você nessa manhã está aqui. E você que está pela internet, que vai ouvir essa mensagem. Nós sabemos que o perdão de pecados é só pelo sangue do Senhor Jesus. Obras, e muitas vezes uma vida que nós consideramos reta, não é suficiente. Nada é suficiente para perdão de pecados. Somente o sangue do Senhor Jesus. É Ele que nos pode perdoar. Então o Senhor Jesus está olhando para esses discípulos, e vocês vão ver 3 reações aqui que a gente percebe. Mas primeiro ele vai dizer, olha, na casa do meu pai há muitas moradas. Se isso não fosse assim, eu diria, vou preparar. Mas eu vou preparar e lá vocês, porque eu quero vocês comigo. Isso está no versículo então 3. Mas eu voltarei outra vez. Posso ouvir um amém? Amém. O Senhor Jesus voltará. Pode ser que Ele volte para você antes da vinda dEle. Mas que hoje também Ele se manifeste. Ele se manifesta pelo seu Espírito, pela sua graça. Cada ocasião, cada vez que você abre seu coração. Permite o quebrantamento. Permite que o Espírito quebrante o seu coração. O Senhor Jesus vem novamente para trazer algo novo para a sua vida. E Ele vai falar então, a primeira pessoa que Ele vai ministrar, que Ele vai dizer para Tomé. Porque quando o Senhor Jesus fala sobre isso, vocês conhecem o caminho para onde vou. Ou seja, Ele está falando com os discípulos pelas experiências, eles andando juntos, sabendo que Ele falava várias vezes, eu vim para fazer isso, morrer por vocês, mas vou ressuscitar. E aí Tomé faz a pergunta que muitas vezes fazemos, e outros fazem também. Faz assim, Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Meus irmãos, isso não é só Tomé. De vez em quando, você mesmo, crente, andando no caminho do Senhor há alguns anos, e de vez em quando você, Senhor, eu não sei o que fazer, não sei que caminho tomar, não sei como decidir essa situação. Meus irmãos, que nessa manhã, a nossa fé nos ajude, nos dê essa
percepção espiritual. E lembre-se que essa percepção espiritual é para quem tem o Espírito Santo de Deus. E se você tem o Espírito Santo de Deus, você pode dar glória a Deus. Porque isso é o selo, a garantia da salvação que depois, quando o Senhor Jesus nos leva. Então, Tomé faz essa pergunta e o Senhor Jesus tem uma resposta aqui, que inclusive, meus irmãos, é um versículo que, eu diria assim, que derruba todas as outras seitas, heresias e coisas mais. Porque o Senhor diz assim, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. E esse caminho, quando você entra num caminho, você tem que ter um destino. Você entra numa rua, você tem que ter um destino para onde você vai. Você sabe onde você vai. O Senhor Jesus está dizendo isso porque Ele é o destino. A minha fé tem que estar centrada no Senhor Jesus, porque Ele é o destino. Ele é o meu caminho, é nele que eu vou construir a minha vida. E posso dizer para você, isso para a minha vida mesmo, vejo o dia que eu fui na casa de oração, me rendi ao Senhor Jesus, pedi perdão dos meus pecados, entreguei a minha vida para Ele, e Ele então tornou-se um caminho na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tudo que sou, tudo que tenho, graças a Deus pela família que tenho, pelas filhas, pelas netas, enfim, por toda a provisão, mas o caminho foi o Senhor Jesus e continua sendo o Senhor Jesus. Então ele fala isso para Tomé, eu sou o caminho. Então, meus irmãos, nós sabemos que muitas pessoas estão enganadas, estão vivendo por caminhos diferentes, tomando decisões por aconselhamentos, por filosofia, por tantas coisas que não vai levar aos céus. Pode levar em alguma situação, pode levar em algum momento só. Mas o nosso caminho, além de toda a caminhada, nós precisamos entender que o Senhor Jesus é lá com Ele que nós vamos nos encontrar um dia. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, ou seja, uma verdade absoluta. Não tem meia verdade. O Senhor Jesus é a verdade, a palavra dele é a verdade. O que está escrito aqui, meus irmãos, pode procurar o que você quiser, na ciência, no conhecimento, na história, mas o que está na palavra de Deus é poder. É poder, porque a palavra do Senhor Jesus é poder. É a palavra. E aí então, Tomé recebe essa resposta e o Senhor Jesus continua. Olha, eu sou a verdade e a vida. Sabe, cada manhã que eu saio, que a gente sai para ver, andar, ou vem de madrugada, ou venho aqui na igreja para orar, os dois irmãos aqui me ajudam tanto, Laércio e Luiz. 6 horas da manhã, o povo está correndo na rua. Tem gente correndo. Para quê, meus irmãos, que eles correm? Querem manter uma preparação física, que é bom, não estou falando que é contrário, mas é o pensamento assim, eu preciso fazer algo para estar vivo, estar forte, estar, sabe, nada contra, eu também faço, nós fazemos academia. Mas, meus irmãos, a vida, na verdade, é o dom sagrado. Eu já falei isso aqui, você pode dizer amém. A vida é um dom sagrado, e esse sagrado é somente pela pessoa do Senhor Jesus, somente pela graça de Deus, de reconhecimento de que o que eu tenho, o que eu sou, é algo maravilhoso, é algo extraordinário, algo eterno, não vai morrer, acabar aqui, não, vai morrer, mas um dia estar na eternidade com o Senhor Jesus. Então, meus irmãos, essa é a nossa esperança. Quando o Senhor Jesus continua falando, se vocês me conhecessem, conheceriam o meu Pai. E em versículo 7, aí Filipe vai fazer uma pergunta agora. Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Olha só, meus irmãos, e eu fico pensando muitas vezes, é bonito ver milagres? É claro, é maravilhoso, edifica, renova, fortalece, nos dá mais percepção de que Deus está agindo, mas Deus está agindo também agora, nesse momento, no silêncio do seu coração. Deus está agindo o tempo todo. Muitas vezes nós é que não somos sensíveis ao Espírito Santo de Deus. Há 2 domingos atrás nós tivemos aqui 2 testemunhos. Mancinira, que foi curada de câncer. O Tiago, que foi curado
teve um AVC, estava aqui, hoje não estão aqui porque é dia dos pais, estão lá comemorando certamente. E assim, meus irmãos, então eu mesmo fico pensando nos milagres que Deus já operou na minha vida. Vocês talvez não saibam, porque eu nunca falei isso aqui para vocês. Mas nessa perna esquerda aqui, passou uma bala de uma Mauser 45, uma arma de guerra. Tem uma história por trás disso, que foi um acidente. Já posso adiantar, foi um acidente. Mas a bala passou entre nervos, artérias e osso e não pegou em nada. Minha irmã está aqui, ela sabe disso. O médico olhou e falou assim: não tem nada aqui, mas tinha um buraco de um lado e outro do outro lado, que fez um rombo na parede quando saiu. Então são milagres. Se Deus preservou minha vida, é para dizer para você, vale a pena. A sua fé está centrada na pessoa do Senhor Jesus. Priorize sua fé no Senhor Jesus. Ainda que tenham circunstâncias, coisas tão complicadas, priorize. Na vida nós temos perdas, nós tivemos perdas, já falamos aqui algumas vezes, mas também vimos a graça de Deus. Então o Senhor Jesus fala: há quanto tempo estou convosco e não me conheces? Sabe que, como pastor, como responsável, e quem vai prestar conta a Deus sobre a vida de cada um de vocês, como igreja, é o pastor da igreja. Você não vai prestar conta a Deus por a igreja, é o pastor. E eu fico sempre, meus irmãos, olhando, meus irmãos, quanta experiência, quanta palavra, quantas situações, quanto que já foi ministrado nesse púlpito aqui. E parece que as pessoas ainda precisam ver alguma coisa. Sabe, o próprio Tomé, quando fala com o Senhor Jesus assim: Tomé, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Então você é bem-aventurado. Você é bem-aventurado. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Nós somos bem-aventurados. Não vimos, mas cremos. Cremos. E então o Senhor Jesus fala isso: quanto tempo estou? E você diz: mostra-me o Pai. E sabe, tem muitas pessoas, infelizmente, muita gente, eu já vi isso, nós já presenciamos tantas vezes, que vai correndo de igreja para igreja, ou de templo para templo, porque a igreja é uma só, é o corpo de Cristo. Vai correndo para cá, ali, aquela lá tem nossa, tem tantas coisas boas lá naquele templo, naquela igreja, tem conforto, tem não sei o quê, e ministério, e assim, as pessoas ficam correndo de igreja para igreja, quando o problema está na pessoa, o problema está no eu. Às vezes é um perdão, uma situação que não perdoou, uma situação de arrogância, de orgulho, então a pessoa fica correndo para dizer: mostra-me. E aí fica tentando ver coisas e o Senhor não está ali. Muitas vezes, meus irmãos, tem muitas letras, muitos louvores que o Senhor não está nele, não está. Muitas situações que as pessoas acham que Jesus está presente e não está, não. Ele pode estar olhando e dizendo assim: não. Então mostra, meu Pai, mostra-nos coisas. E que a sua fé seja priorizada de tal maneira que você não precise ver nada, você continue firme, ainda que a situação seja o contrário.